Vamos lá. Estamos de volta pelo canal 59, TV Transamérica, agora com a candidata a prefeita Camila Lanes, do PCdoB, o 65. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda à TV Transamérica. Lembrando também estamos pela internet, no YouTube do Verdade Expressão e Facebook do Verdade Expressão. Eu já passo a palavra para você, tendo visto que o nosso tempo é curto, para você se apresentar aí ao nosso telespectador. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas que me ouvem, que me assistem. Quero agradecer primeiro o convite. Acho que é mais do que necessário que nós tenhamos acesso, os cidadãos tenham acesso às propostas dos governos dos demais candidatos, que nós façamos um ótimo debate. Me chamo Camila Lanes, tenho 24 anos, sou a candidata mais jovem do Brasil a concorrer a uma prefeitura e a candidata mais jovem também a concorrer à prefeitura aqui na história da nossa cidade. E eu quero e espero que neste debate que nós vamos ter aqui, esse breve debate, que eu possa apresentar aqui a todos e todas um pouco do meu projeto e já convido a vocês. Me sigam nas redes sociais, que lá você consegue encontrar ainda mais propostas. Afinal, meu tempo de TV é curto, mas a esperança e a convicção de construir uma cidade melhor para todos é enorme. Camila, você é graduanda em letras pela FAEL e é presidente da União da Juventude Socialista e vice-presidente do PCdoB em Curitiba. Me conta aí um pouco da sua carreira universitária e já política. Então, minha carreira política se inicia quando eu era estudante secundarista, né, estudante do Uhum. ensino médio, participei do Grêmio da minha escola, foi minha primeira atividade política efetiva em meio a essas tantas instâncias que nós temos na política do Brasil. E de lá para cá, eu fui me aproximando cada vez mais das estruturas partidárias, me filiei ao meu partido, a qual eu sou filiada desde os meus 17 anos, e desde então tenho construído aí projetos à frente do movimento estudantil. Então, nessa minha trajetória, eu fui presidenta da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas e presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Quando eu fui da UBS, pude conhecer de perto a política, aplicadamente né, naturalmente ali no Congresso Nacional, pude entender como que se formulam as propostas, como que correm as leis, como que todo esse trâmite que rola no backstage da política do Brasil, e me interessei muito por entender que nós precisamos de mudança. A mudança começa daqui, da base do município, até o Congresso Nacional. De lá para cá, eu retornei depois da minha experiência à frente da UBS. Hoje eu presido uma das maiores organizações políticas de juventude, que é a União da Juventude Socialista, o JS, inclusive a todos mando um oi aqui aos nossos militantes. E desde então tenho me organizado para me manter a mais próximo possível desses espaços. Já disputei no último pleito o cargo a deputada federal pelo meu partido e este ano estou aqui mais uma vez para apresentar agora à nossa cidade uma proposta, uma alternativa real às reais demandas que nós temos na nossa capital. Então, de lá para cá, muitas pessoas me perguntam: você é tão jovem, por que você faz parte da política? A resposta é: sou muito jovem para não falar de política e nós precisamos naturalizar a participação popular nesses espaços. Camila, a gente sabe que os movimentos estudantis, você que está dentro sabe, sofreram muito desde a ditadura militar. Agora a gente teve toda essa situação política no país aí com 2 impeachments. Gostaria que você falasse aí qual que é o atual momento do movimento estudantil. Você acredita que ele está voltando àquele velho propósito dele, que é fazer a formação política e também direcionar o caminho para os estudantes? Veja bem, eu acho que nunca nós perdemos essa característica. Acho que, claro, né, com os governos anteriores, os governos mais progressistas, nós tivemos muito mais vitórias do que embates. Então, nós conquistamos 10% do PIB para educação, nós conquistamos a universalização das universidades públicas, aí a descentralização dos institutos federais. Tiveram várias demandas que os últimos governos atenderam. De lá para cá, nós vimos, eu acompanhei de perto, inclusive, o último golpe de Estado que nós sofremos, né, famigerado impeachment, como muitos chamam, e pude ver, inclusive, toda a articulação que foi feita para conseguir inviabilizar, inclusive, que o projeto eleito antes tivesse o seu mandato concluído. Então, penso eu que agora nós estamos em um momento que o movimento estudantil ele é pujante, porque mesmo em uma pandemia, mesmo com toda essa crise, os estudantes conseguiram garantir o Fundeb permanente, que é uma conquista que hoje talvez nós não tenhamos a noção do impacto que isso vai gerar nas futuras gerações. São milhões e milhões que vão vir para a educação, que serão destinados à educação e ao futuro da nossa querida nação. E nós conseguimos, por exemplo, também garantir o adiamento do Enem, essa prova que garante o acesso a milhões de brasileiros às universidades públicas e privadas do Brasil.
Então, sim, hoje o movimento estudantil ele continua cumprindo o seu papel de formação política, de formação cidadã. A nossa luta é que nós não tenhamos que somente garantir essa formação por parte do movimento estudantil, né? Nossa luta é que a escola ela se torne espaço também de formação. E eu não digo isso para doutrinar estudantes, como muitos tentam fazer e colocar na minha boca. A ideia é que se o estudante ele reconhece o que é a sua Constituição, o que é o seu país, quais são as leis, por que são os poderes, por que existem os partidos políticos, desde pequeno nós somos educados a entender que é necessária a nossa participação nesses espaços e que não é somente um direito de uma parte da população que, em especial, é mais elitizada. Então, sim, o movimento estudantil tem esse papel e eu espero do fundo do meu coração que no futuro a gente tenha isso dentro da escola já, que não precisa ter aí figuras externas precisando trazer o óbvio para dentro da escola. Falando em educação, agora especificamente Curitiba, qual que é a sua posição, se você for eleita prefeita, em relação ao retorno das aulas? A gente tem alguns candidatos que defendem o retorno, outros não, e qual que é a sua posição? Quem defende o retorno às aulas em meio à pandemia ou nunca entrou num CMEI na vida, ou nunca entrou numa escola, ou simplesmente está falando esse discurso para conseguir voto das pessoas que também compactuam com a sua opinião. E eu falo aqui para quem está me ouvindo, gente, não tem como voltar às aulas em meio a uma pandemia. Por 3 motivos, eu vou listar eles rapidamente aqui. Primeiro, financeiro. Custa ao município o retorno às aulas, em especial em uma pandemia. Nós precisamos entender que voltar às aulas significa redobrar o custo do que a educação já tem. E nós não podemos simplesmente deixar e considerar as salas de aula grandes depósitos de estudantes. Segundo motivo, a faixa etária e os grupos de risco que os nossos servidores são. A sala de aula não é somente professor e estudante. Existe equipe pedagógica, existe auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, segurança, existe a merendeira ou merendeiro. Existe uma parcela enorme de pessoas que também fazem da escola o que ela é, da creche o que ela é. E terceiro, em especial, e esse aqui é o... Voltando a esse segundo ponto, também uma parcela dos servidores públicos da educação são grupos de risco. Então, é colocar eles também em uma série de movimentações que podem garantir o contágio. E em terceiro, e em especial, falta equipamentos de proteção individual. Se para o retorno às aulas, nós precisamos nos preocupar desde o berçário, então, garantir sapatilhas especiais para as nossas professoras e professores, garantir né, que a gente tenha o processo de limpeza concluído a cada hora para que as salas onde é seu filho, que é criança, que engatinha dentro do berçário, tenha segurança que ele não vai se contagiar ou pegar qualquer outro tipo de doença. E, então, esses 3 pontos, eu falei só do berçário, nem quis entrar no mérito aqui da escola fundamental, que quem é servidor e me escuta sabe que as crianças, elas trocam desde a chupeta, gente, criança troca chupeta dentro da sala de aula. Como que nós vamos garantir que essa criança não vai trocar a máscara, não vai abraçar, não vai pegar no amiguinho, não vai abraçar a tia? Tem que entender que não é o momento. A minha proposta como prefeita é planejar a retomada, não é nem retomar, é planejar a retomada. Nós precisamos entender que falar que voltar às aulas é voltar ao normal. A cidade volta a funcionar normalmente. Então, não, eu sou totalmente contra. Entendo que existem muitos pais que devem estar desesperados porque chegou um momento que não tem mais condições de deixar os seus filhos, mas cabe à prefeitura dar auxílio a esses pais e não simplesmente impor a eles que eles vão colocar os seus mesmos filhos em contato com outras crianças que têm contato com outros tipos de grupos. Como que nós vamos garantir a preservação da vida se nós não nos preocupamos nem com a vida dos nossos baixinhos? Então, assim, precisamos ter um foco em central, preservar vidas. Não podemos mais deixar nenhuma pessoa ter a sua vida ceifada por falta de responsabilidade da administração pública. E a sua visão sobre a pandemia, a condução da atual gestão em relação à pandemia, qual que é a sua opinião? E se você for eleita, porque o próximo prefeito vai continuar aí, né, com a pandemia. A gente não sabe quando que vai ter uma vacina, isso muitos falam que vai ser segundo semestre, a gente não sabe. O fato é que quem se tornar prefeito vai enfrentar a pandemia. Qual que é a sua avaliação do que foi feito até agora e o que você pretende fazer a partir do dia 1º de janeiro? Eu acho que não existem muitas respostas, né? Todo gestor se pegou em um momento de surpresa e teve que elaborar da sua própria cabeça, da sua própria gestão, respostas para este momento. Penso eu que faltou planejamento, faltou estudar a nossa cidade, faltou rastrear a disseminação do vírus. Nós fechamos muito rápido, não preparamos o comércio, não preparamos todo o setor econômico, todo o setor ativo da nossa cidade para mais de 8 meses de quarentena, de recessão, de pessoas afastadas do seu fluxo normal.
Então, caso eu seja eleita, e eu espero, primeiro nós precisamos entender que o ano de 2021 nada mais será do que um 2020.2. A pandemia não acabará no dia 31 de dezembro de 2020, gente, ela vai se estender possivelmente, né? O Conselho Nacional de Educação, inclusive, já aprovou que aulas remotas ou híbridas no ano de 2021 serão mais do que aprovadas. Então, nós precisamos entender isso. E aí, hoje, passando, inclusive, na minha agenda, fui fazer uma conversa com os comerciantes aqui do centro, e todos eles me colocaram que muitos candidatos a prefeito têm colocado, eu também coloco isso, né, um plano de auxílio emergencial para esse setor, mas para eles o auxílio emergencial não vale a pena se nós não temos, em especial, pessoas que consumam dentro da nossa cidade. Então, para o ano de 2021, caso eu seja eleita, nossa prioridade é preservar vidas, porque não nos basta dar auxílio se esses comerciantes não têm clientes, não têm consumo, não tem uma roda produtiva girando para garantir o pão de cada dia na mesa do trabalhador curitibano. Nós precisamos planejar. E aí, volta às aulas e volta à normalidade, e eu fico assim muito descontente, porque o atual prefeito deixou desde o cinema até os parques abertos. Nós precisamos conscientizar a população. Não podemos ainda estar em momentos e em modos onde a gente ache normal se aglomerar, ir para o bar, ir para o parque, para o shopping, para o local que for. Nós precisamos entender que existem aí guerreiros e guerreiras dentro dos hospitais que cotidianamente estão lutando para salvar vidas. E nós, cabemos a nós aqui do outro lado, ajudar eles como? Usando máscara, álcool em gel e, em especial, entendendo que retorno à vida normal somente com vacina, com a testagem em massa e rastreamento do vírus. Nós precisamos entender quais são as regiões da nossa cidade que mais têm infectados, quais são as menos infectadas, como que nós podemos ajudar o comércio, o estudo, a saúde, a segurança a trabalharem em conjunto para a melhoria da cidade. Não digo aqui que, né, não vou colocar como Rafael, se o Rafael foi o pior ou o melhor gestor nessa situação, porque eu me compadeço a ele e a todos os gestores nesse momento. Ninguém tem resposta para as coisas. Mas penso que agora, passado tanto tempo, chegou a hora de planejar, chegou a hora de ter mais pulso firme, porque nós vemos aí que outros países do mundo que antes estavam superados as quarentenas, aliás, a pandemia, hoje retornam para uma segunda onda que é mais grave. E nós não podemos fazer de Curitiba este exemplo. Então, nós temos a oportunidade na nossa mão de planejar o ano de 2021 e não deixar só a Deus dará ou a sorte que vier, para que a gente possa ter, de fato, alternativas e saídas que sejam saudáveis e seguras para a população. E a sua opinião sobre o que teve muita polêmica foi o abre e fecha, semana a semana, ou a cada 15 dias, o pequeno comerciante sofreu muito, porque ele planejava reabrir, daí vinha o decreto fechando, ou restringia. Qual que é a sua visão sobre isso? E o que você pode falar para o pequeno comerciante, o comerciante que ainda conseguiu sobreviver, está tentando sobreviver? Você vê alguma alternativa para que ele consiga ainda manter o seu negócio? Eu digo a este comerciante, penso assim, foi exatamente este ponto. A falta de planejamento colocou o comerciante contra o próprio cliente. Porque ao invés do prefeito, da secretaria, da administração como um todo, garantir exatamente esse planejamento, não dá para a gente ficar mudando de bandeira quando convém, não dá para a gente ficar fechando e abrindo comércio quando convém, porque são pessoas que dependem deste comércio aberto para pagar as suas contas, para conseguir ter garantia de vida básica. Então, eu digo a estes comerciantes que nós precisamos preservar vidas. Hoje eu ouvi isso da boca de um comerciante. Do que me adianta ter um auxílio se eu não tenho quem compre meus produtos, quem faça o meu caixa não ficar no zero no final do dia? Nós precisamos preservar vidas. E a preservação de vidas é a garantia de um sistema de saúde pública que, de fato, atenda as pessoas, de testagem em massa e, de, em especial, uma campanha de conscientização. Não nos basta somente colocar o comerciante numa guerra contra o cliente, porque o cliente não quer sair de casa porque está com medo. As pessoas só vão voltar a consumir, primeiro, quando elas tiverem emprego e renda, porque o desemprego bateu na porta do curitibano, e segundo, quando ele tiver segurança de sair de casa para consumir. E para isso, nós precisamos planejar. E esse planejamento que eu tenho
tanto mencionado é justamente nisso, é de sentar com os comerciantes e entender qual é a melhor saída. E eu não digo isso colocando na responsabilidade deles terem a melhor saída, mas é deles nos apresentarem quais são as piores dificuldades que eles estão enfrentando na pandemia. Nós não podemos achar que todo comerciante tem condição, por exemplo, de atender drive-thru, de atender remotamente, de entregar o seu produto com um motoboy, com um ciclista. Então, a prefeitura pode e deve, inclusive, auxiliar nisso. O auxílio que nós propomos, esse plano de retomada para micro e pequenas empresas, é justamente para fazer um estudo da situação destes pequenos e microempresários, para zerar, em especial, as dívidas que eles criaram, porque com certeza muitos criaram dívidas nesse processo de pandemia, mas também de planejar e conseguir auxiliar. A nossa retomada é, em especial, valorizando o comércio local. A nossa cidade tem tantos e tantos produtores, tantos artesãos, tantas pessoas que trabalham e dependem, inclusive, da valorização local para que elas consigam ser efetivamente bens e lucrativamente positivas nos seus comércios. Então, nós precisamos atender as demandas deles, acima de tudo, entendendo como nós podemos ajudar. A prefeitura não pode ser simplesmente a pessoa, a figura que tem as respostas para tudo. Às vezes, é bom só ouvir, entender e, em especial, executar meios que ajudem essas pessoas a terem os seus comércios abertos, a terem seus caixas rodando, a terem clientes, a terem condições, porque é muito ruim a prefeitura deixar na mão e na responsabilidade do comerciante a responsabilidade dele ter medo ou não de sair de casa para trabalhar. Nós não podemos fazer com que Curitiba seja esse exemplo. Curitiba tem que ser a cidade que garanta a preservação de vida, mas, acima de tudo, que garanta que essas pessoas, no final do mês, tenham condições de pagar as suas contas e não se endividar. A sua opinião sobre o fechamento das unidades de saúde? É uma polêmica não só em Curitiba, em vários municípios ocorreu isso. Qual que é a sua visão? Não tem que fechar, gente. A população precisa de serviço. Muitos candidatos têm uma ideia de nós vamos diminuir a prefeitura, nós vamos enxugar a máquina pública. Não, a prefeitura existe para auxiliar quem não tem esses direitos. A prefeitura existe para criar meios, inclusive, das políticas públicas chegarem a quem precisa de políticas públicas. O SUS precisa ser defendido. Este modelo de saúde pública precisa ser melhorado, com certeza, mas isso cabe à administração pública. A atual gestão privatiza e terceiriza o serviço público, retira tira a responsabilidade da prefeitura de cuidar do que compete à prefeitura, que é fornecer serviços públicos de saúde, de segurança, educação e assim por diante. A nossa meta é garantir que nós tenhamos em todas as regionais, ou não vou falar em bairros, porque nós temos muitos bairros, né, mas são 77 bairros, mas todas as regionais tenham minimamente hospitais de excelência, hospitais que sejam modelos em atendimento, em acolhimento, em acompanhamento, e para isso nós precisamos valorizar as equipes de saúde. Quantas pessoas aqui não foram atendidas, vou dar um exemplo, pela UPA do Boa Vista e não tiveram que ouvir os profissionais reclamando porque eles precisam bancar com o dinheiro deles os equipamentos para atendimento à população. Cadê a responsabilidade da prefeitura com esses profissionais? Cadê a responsabilidade com as pessoas que precisam? E assim, nossa meta é garantir que todo hospital que o Greca fechou, toda a UPA, toda a UBS que o Greca fechou, nós vamos abrir e nós vamos investir, porque a população não pode ficar à mercê da prefeitura, pelo contrário, a prefeitura precisa ser a máquina que vai garantir e levar cada vez mais políticas públicas para essas pessoas, porque uma UBS, uma UPA a menos, significa mais pessoas nas filas esperando, mais mães e pais desesperados com seus filhos doentes. Nós precisamos, por um exemplo, criar e garantir que exista em cada UBS, em cada UPA da nossa cidade, equipes pediátricas. Nós não temos. Hoje, quem atende a criança é um clínico geral e não tem nenhum problema com o atendimento do clínico geral, mas nós precisamos de especialistas nas áreas e, para isso, basta investimento, gestão e transparência, o que não acontece na atual gestão, infelizmente. O Greca fez muitas promessas que não foram cumpridas, e uma delas foi a questão da saúde e da educação, gente. Me preocupo muito. A nossa saúde, nosso município é um péssimo exemplo de transparência em financiamento do combate à Covid. Infelizmente, nós estamos abaixo do que nosso município pode ser. E em educação, nem se fala. Péssimo modelo. Depois posso falar um pouco sobre isso. Mas eu não posso deixar de perguntar para você, claro que eu já sei qual que é a sua opinião, sobre a terceirização das unidades básicas de saúde. Sabe o que eu penso?
Primeiro que eu não sou a favor da terceirização e da privatização, porque, como eu te disse, o Estado precisa estar correspondendo ao que compete ao Estado, saúde e educação. Se foi colocado essa parceria, então que haja transparência e que haja gestão. Aqui, nós precisamos pensar em uma lógica que, entre muitas aspas, né? Não importa quem paga, o que importa é como se faz a gestão do dinheiro que é aplicado. Foi terceirizado? Tem uma pesquisa, inclusive, os moradores da área do SIC, que é a UPA referida que eu estou dizendo, eles apoiam a terceirização. Por quê? Porque mudou a qualidade do ensino que era ofertado lá. Mas não há transparência de como é gasto o dinheiro. Não há transparência de como a gestão é colocada. O setor privado ele pode investir, mas ele não pode ser responsável pela administração. A prefeitura tem que ser responsável pela administração. A Secretaria Municipal de Saúde tem que estar em controle de cada objeto que é colocado e retirado dentro dessas unidades de saúde. Eu não sou a favor da terceirização e da privatização, porque eu sou a favor, em especial, do investimento público para as questões públicas. O SUS é público, nada melhor do que investimento público para o SUS. Mas se foi feita essa terceirização, então que tenha transparência, que tenha, acima de tudo, gestão. Não nos basta somente ver o setor privado investindo na nossa cidade. Precisa ter a administração responsável também com o gestor privado, para não virar uma grande bola onde a prefeitura tem isonomia sobre os seus papéis e o setor privado tem mais responsabilidade que o próprio prefeito. Agora, indo para a educação, a gente também tem essa situação da terceirização. Você queria comentar algo sobre a educação também? Beleza, a nossa IDEB é 6,4. Quem não sabe o que é IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele avalia o desenvolvimento das nossas escolas, das nossas creches, do ensino médio também, mas peculiarmente aqui do município, as creches e as escolas do ensino fundamental. A nossa nota não subiu em 4 anos de gestão, pelo contrário, ela diminuiu. E é a nota maior, a média das escolas e das creches aqui no nosso município é de 4,3. Isso é uma média muito abaixo da maior capital do sul do país. Eu não sou a favor da terceirização, eu sou defensora da educação pública, gratuita e de qualidade, por entender que ela é uma ferramenta que traz e dá oportunidade àqueles que menos têm oportunidades na vida. E a nossa cidade, a minha proposta é que ela seja em 4 anos modelo em educação no Brasil. Nós temos cidades hoje que são tão menores que Curitiba e são modelos com notas 9,5, como Sobral, que fica lá em Fortaleza. Então, lá no Ceará, aliás. Então, nós precisamos garantir que nós tenhamos cada vez mais construção de creches e escolas. O atual gestor disse que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para dar para a URBS, tem dinheiro para dar para a família Gulim. Foi lá e me deu 200 milhões para a família Gulim. Quantos creches poderiam ser construídas com 200 milhões? Pergunta o Rafael Greca, que fez essa decisão. Então, nós precisamos investir na educação pública, porque investir na educação pública é investir no futuro da cidade. Se nós dizemos que as nossas crianças vão sair do ensino fundamental sem saber, sem dominar a soma, a multiplicação, a subtração e a divisão, e até mesmo o processo de alfabetização, nós estamos dizendo que nós temos uma geração inteira que não vai compreender o processo educacional e o processo de aprendizagem. E aí, com isso, nós precisamos fazer como para transformar tudo isso, em especial valorizando os nossos professores. Hoje, os nossos professores não têm condições de fazer formação continuada porque a prefeitura exige que as horas que eles ficam estudando fora da sala de aula sejam pagas. Isso não faz sentido, Rafael. Como que você fala para um professor que passa 8 horas por dia dentro da sala, que depois dessas 8 horas ele vai ter que continuar na sala de aula para pagar horas que ele estava se formando? Nós precisamos tornar essas horas de atividades, nós precisamos garantir plano de carreira, a gente precisa garantir plano de carreira e cargo, subir de níveis, a gente precisa equiparar, inclusive, porque esses profissionais de educação serão os que vão nortear o nivelamento do aprendizado ano que vem. O ano de 2020, para quem é da área de educação, foi um ano de prejuízo, porque nós tivemos que parar. E é assim, eu estou aqui desafiando quem gostou de estudar EAD. Eu não gosto de estudar EAD, olha que coisa. Porque não é palpável, né? Em especial quem já estudou muito ano em escolas presenciais, é uma mudança de lógica muito grande. Então, nós precisamos valorizar os nossos profissionais, porque com a valorização, eles vão conseguir entender melhor como que eles vão nivelar um nível e o aprendizado de um ano inteiro de 2 anos em um. E para isso a gente precisa ter muito cuidado. E, aliás, acima de tudo, valorização destes profissionais. Um profissional valorizado significa que a instituição de ensino será valorizada. E a minha meta é fazer não só o IDEB, mas que a qualidade de ensino de todas as escolas de Curitiba seja igual. Não uma maior e uma menor. Eu quero todas elas, quero fazer dessa cidade uma cidade modelo em educação. Para a gente está caminhando para o final. Você falou de URBS, Gulim,
que você pode me falar do transporte coletivo de Curitiba? Tem como diminuir essa tarifa? Qual que é a sua visão? Eu penso que nós precisamos sim viabilizar a diminuição da tarifa. Não faz sentido. Nós temos duas tarifas no município, aliás. Temos a tarifa técnica e a que o usuário paga. Isso é muito ruim. Isso é tipo, vocês entendem que a prefeitura paga para a Urbis não cobrar um valor excesso para nós? Você entende que nós somos a capital com o maior valor do transporte público? Nem pessoas que moram em São Paulo, que pegam um metrô, pagam tão caro na passagem quanto o curitibano paga para pegar um ônibus. Eu, como prefeita, vou acabar com essa grande monopólio que existe em Curitiba, porque hoje o edital que contrata os ônibus é um edital totalmente viciado, totalmente destinado a uma única empresa. Nós precisamos garantir que exista mais pluralidade do acesso ao transporte público. E nós precisamos modernizar o nosso transporte. Nossa cidade, de fato, é modelo em transporte público. Eu nunca vi a forma como o transporte funciona aqui em outra capital, mas nós precisamos modernizar. Repare e convido você aqui que está me ouvindo ou me assistindo. Quando você for pegar um ônibus, pensa naquele trabalhador que fica o dia inteiro dentro de um tubo, sem acesso a água, banheiro e sem acesso a roupas apropriadas, porque se faz muito quente, eles passam calor, se faz muito frio, eles passam muito frio. Então, nós precisamos modernizar as nossas estações tubo. Sabe quanto que custa uma estação tubo? 2 milhões para o município. Uma estação tubo, porque custa 1.500 a estação em si e 500 mil para aplicar isso. Nós precisamos entender o porquê que é tão caro a instalação de um tubo que não tem nem sequer condições de receber tanto os nossos usuários quanto os profissionais da área. Então, nós queremos modernizar a nossa cidade e garantir, por exemplo, o retorno da domingueira. Quem aqui é curitibano e não gostava de acordar no domingão, pagar R$ 1 na passagem e dar um rolê pela cidade? Precisamos, porque não basta garantir emprego, renda, educação e saúde se as pessoas não podem aproveitar a cidade que elas moram. Elas não podem aproveitar a cidade que elas constroem. Então, a nossa proposta é o retorno da domingueira, a nossa proposta é romper, inclusive, com esse monopólio todo que acontece em Curitiba, rever o valor da passagem, o Tribunal de Contas, a Ordem dos Advogados, os sindicatos, os movimentos de transporte público já deixaram muito claro que é possível, sim, cobrar menos da metade do valor atual da passagem, porque uma pessoa que hoje utiliza regularmente esse processo da passagem, se ela não tem isonomia da passagem ou acesso menor, ela gasta mais da metade do seu salário em passagem em Curitiba. Isso é uma lógica que não faz sentido. As pessoas pagam para ficar amontoadas dentro dos ônibus, porque diferente do que o atual gestor fala, o transporte público pode ser modelo, mas aqui quem pega um Inter 2, 6 horas da tarde, sabe muito bem o quanto é difícil se manter em um isolamento social, um distanciamento social, quando você pega um ônibus com 6 pessoas por metro quadrado. Não é possível. E você paga muito caro para isso. Então, a nossa proposta é rever o modelo de transporte público da cidade, modernizar ele também. Não é possível que um tubo custe tão caro e não tenha um local para você sentar e aguardar um ônibus, um local apropriado para o trabalhador do tubo ter condições de beber uma água e ir no banheiro, que é muito difícil. A condição de trabalho, infelizmente, este modelo atual ele foi modelo em muitas vezes, mas agora, neste ano, ele precisa ser modernizado, porque ele não acompanha, inclusive, a evolução da cidade. Camila, nós chegamos no final. Eu agradeço a sua participação, desejo sucesso aí nas eleições e a TV Transamérica está com as portas abertas aí para você. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, convido você que nos ouviu aqui, que me ouviu em especial, a me seguir nas redes sociais, @CamilaLanes65. Lá você encontra as nossas propostas, o meu diário de campanha. Eu tenho feito campanha de rua, apertando mão a mão, olhando para as pessoas e conversando com elas, porque falta disso também. Pessoas que queiram ouvir as pessoas e não só discursar e dar propostas de soluções. Então, eu agradeço aqui mais uma vez o espaço, contem comigo para o que for preciso. E eu, mais uma vez, encerro aqui pedindo, né? No dia 15 de novembro, vote 65 por uma cidade democrática, uma cidade moderna, mas, acima de tudo, uma cidade que respeite os seus moradores. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora e semana que vem continuaremos com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Curitiba. Grande abraço e grande semana.